Irmãos, bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor seja sobre nós, amém? Eu queria expressar minha alegria em voltar a essa casa. Foi um lugar onde aprendi muito ao longo da minha trajetória cristã, da minha caminhada cristã, e hoje estar aqui podendo compartilhar a palavra do Senhor com você, ainda que de maneira bem atípica, né? Porque ver todos esses bancos vazios é sempre difícil, né, de a gente se deparar com essa realidade. Mas Deus tem sido tão generoso, tão gracioso com a nossa geração, que nós estamos vivenciando esse momento, passando por dos momentos mas um momento mais avançado em tecnologia, de modo que nos ajuda, em meio a essa pandemia, a acompanhar cultos, escutar boas pregações, estudos bíblicos, estar aí assistindo lives devocionais, o que outrora, em outros momentos de pandemia, você não tinha isso. Então, a nossa geração está sendo muito privilegiada nesse instante. Eu queria compartilhar com você uma passagem que é muito especial, que foi muito especial para mim pensar nela, que é o Salmo de número 113. Abra sua Bíblia no Salmo 113. Salmo de número 113. Foi uma passagem que eu escolhi para falar numa palavra que me convidaram a dar numa live da Consciência Cristã, recentemente, com o tema Cuidando da Família em Tempo de Crise. Me deram esse tema e eu disse, rapaz, eu acho que esse texto é muito importante, porque geralmente quando a gente vai falar em família, a gente está pensando como é que o marido deve agir, como é que a esposa deve proceder, os filhos como devem se comportar, e começa a pegar passagens bíblicas que tratem do assunto e também tratar algumas questões relacionadas à própria família. Só que eu queria, nesse instante, dizer de antemão, obviamente, que meu intuito é, na verdade, de não pensar, por exemplo, em 5 passos para você sair da crise, ou 3 maneiras de você estar firme. Não é bem isso que eu quero falar nessa manhã com você. Meu maior intuito aqui é dizer que o que você e sua família mais precisam saber num tempo de crise como o que estamos vivendo, num tempo de pandemia que estamos atravessando, é quem Deus é. É o que mais sua família precisa, é o que mais você precisa nesse momento crucial. Porque, como já disse Daniel, capítulo 11, verso 32, o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Então, se nós conhecermos a Deus e conhecermos bem ao nosso Deus, nós estaremos enfrentando todo esse momento de maneira forte e bem ativos, seja em casa, seja fora de nossa casa. E aí eu queria que você viesse junto comigo, Salmo de número 113, versículo 1, que diz o seguinte, Salmo 113. Aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Meus irmãos, como já falei, meu intuito não é dar 5 passos, 3 maneiras de você sair da crise, mas ao mesmo tempo é fazer com que você, à luz dessa passagem, compreenda ainda melhor o seu Deus, conheça ainda melhor o seu Deus. E por que levanto a pergunta? Este é um bom caminho no momento de crise, porque a boa teologia, o conhecimento correto, o conhecimento verdadeiro de Deus, segura você, sustenta o seu coração no dia a dia, mas especialmente nos dias maus, nos dias difíceis que nós atravessamos. E aqui eu queria que você pensasse bem acerca disso. Conhecer bem a Deus fará com que a sua família pise em terra firme nos tempos de crise, e não há nada melhor que desfrutar de segurança e esperança em dias turbulentos como os que estamos vivendo. Então, os pensamentos, eu não tenho dúvida, obviamente estão girando em torno desse bichinho chamado coronavírus, né? Desse vírus que tem assolado nações e já chegou aqui em nossa cidade, levando pessoas queridas.
E, indubitavelmente, o medo bate no coração de muitas pessoas, especialmente quando nós nos deparamos com as notícias. E eu percebo que cada notícia que entra por nossos ouvidos nos angustia cada vez mais. Eu lembro que certa vez, logo no início, eu estava muito bem em casa com a família, muito tranquilo mesmo em meio a esse vendaval. E eu fui lá embaixo, peguei o carro, fui pegar o almoço da minha casa, da minha família. E lembro que ao ligar o carro, o rádio ligou e de repente começou algumas informações acerca do que se passava na Itália, acerca do que se passava na Espanha, especialmente porque era o momento de pico lá na Itália, do que também estava para acontecer lá nos Estados Unidos. E eu lembro que à medida que aquelas informações eram recebidas pelos meus ouvidos, à medida que eu escutava essas notícias, era como se o meu coração fosse apertando, como se aquele calorzinho aqui dentro que às vezes você sente quando escuta determinadas notícias, determinadas informações. E o coração ia ficando apertado e eu percebi que eu estava já ficando angustiado. E aí eu desliguei o rádio, digo, não quero mais escutar essas notícias não. Hoje eu queria que, diante desse quadro que nós nos encontramos de medo, de terror, de pânico muitas vezes, de confusão, de dúvidas, assim como de incertezas, já porque são dias esquisitos, né? Eu queria que também usar essa mesma metodologia e perceber que tanto as notícias duras, difíceis, elas causam angústias no nosso coração, né? Especialmente que não é só notícias de pessoas que estão sendo acometidas pelo coronavírus, mas também de pessoas que chegaram a óbito. Não apenas isso, mas também sabemos que existem problemas da economia, porque a gente fica preocupado, como será amanhã? Será que eu vou estar na lista dos desempregados? A minha empresa vai fechar? Como eu vou sustentar minha família nesse contexto? Até quando a igreja, por exemplo, ficará firme financeiramente? Será que os irmãos vão ajudar? Será que os irmãos estarão comprometidos? E isso vai deixando o nosso coração apertado. E nós vamos sofrendo à medida que nós vamos pensando nisso. Sem falar em tantas outras coisas. Então eu quero usar essa mesma metodologia aqui. Se as notícias duras, difíceis, se as notícias de morte, se as notícias de que a pandemia avança, que o pico está chegando, essas coisas trazem angústia para o nosso coração, essa mesma metodologia ela deve servir sim para que o exato oposto aconteça, isto é, que aquelas notícias acerca de Deus e boas notícias, elas possam trazer alegria ao nosso coração, esperança para o nosso coração, segurança para a nossa vida. E eu baseio isso em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que Paulo disse assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, ele diz, seja isso que ocupe o vosso pensamento, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, eu queria que você pudesse pensar junto comigo acerca desse texto precioso, Salmo de número 113. Eu queria, a primeira coisa, deixar claro aqui. Na teologia a gente chama isso com duas palavras. Nós falamos de transcendência divina, que significa dizer que Deus criou todas essas coisas, que Deus criou esse vasto universo, mas que ao mesmo tempo Deus está fora desse universo, porque de fato esse universo não pode conter Deus, então isso a gente chama de transcendência. Deus está fora desse universo. A segunda palavra que eu queria destacar, que nós também usamos na teologia, se chama imanência. Esse mesmo ser que está fora desse universo, ele está dentro desse universo, ele intervém nesse universo, ele, em qualquer circunstância que assim ele achar por bem, ele vai lá e coloca a mão, ele muda a situação, e é exatamente o contrário do conceito chamado de deísmo, que é a ideia que diz que um ser criador fez todas essas coisas e deixou que esse mundo pudesse ser regido pelas leis naturais. Ele não intervém, ele apenas é transcendente, ele apenas está fora. O Deus da Escritura Sagrada é revelado de maneira que ele é transcendente e imanente. Ele está fora desse universo e ele intervém nesse universo, ele está presente nesse universo. A hora que quer, da maneira que deseja, ele intervém nas circunstâncias. E ao olharmos o Salmo de número 113, eu queria que você também observasse que esse salmo está dentro de um conjunto de salmos que perpassa do 113 ao salmo de número 118,
como um grupo de salmos chamado de Halel, que é aleluia, ou salmos de louvor. Especialmente porque eles estão num contexto aqui muito especial de salmos que foram escritos ou que foram redigidos a fim de que Deus fosse louvado, especialmente por aquele contexto que eles estavam enfrentando lá no Egito. E lembre que os judeus, eles costumavam cantar essas canções nas ocasiões das principais festas religiosas, a saber, Páscoa, que era exatamente a saída do Egito, Festa das Semanas, que é o famoso Pentecoste, que era essencialmente uma celebração pela colheita, e a Festa dos Tabernáculos, também conhecido como Festa das Cabanas, que recordava-se a permanência dos israelitas no deserto, nessa longa peregrinação, nessa longa viagem até chegar à Terra Prometida. Tradicionalmente, dizem os estudiosos, que o Salmo 113 e o 114, eles eram entoados antes da refeição da Páscoa, e o Salmo de número 115 a 118, ele era entoado no final das refeições. Estudiosos do século I a.C. dizem que eles eram cantados, olha só, em família ao redor da mesa na celebração da Páscoa. E isto era algo muito significativo para os judeus. Tanto era que na ceia, Jesus com os discípulos, ao encerrar aquela ceia no momento da sua paixão, ou melhor, antes de sua paixão, lá em Mateus capítulo 26, versículo 30, ele diz assim: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Estudiosos dizem que este provavelmente era o Salmo de número 118 que Jesus aqui cantou com os discípulos. E certamente, se não fosse o Salmo 118, seria um dos outros 115 a 117, mas certamente seria um desses salmos. E como o Salmo 113 começava aqui com louvor, com Halel, aleluia, entendia-se como a ideia de salvação cantada aqui. Ao mesmo tempo, vale lembrar que se a referência é, de fato, como eu já falei, ao Êxodo, a libertação e salvação desse povo do Egito, o Salmo estava trazendo a recordação da providência divina em ação, bem como acaba sendo um lembrete a fim de nós não nos esquecermos jamais que todas as coisas são governadas por um Deus que é todo-poderoso. E se você lembrar bem os atos, as coisas como aconteceram lá no Egito, você saberá muito bem como Deus agiu lá no Egito. E a gente vai citar isso mais adiante. Primeiro passo que eu queria dar junto com você, diante de toda essa realidade, se o nosso tema é cuidando da família em tempo de crise, eu queria que você jogasse no seu coração e na sua mente essa primeira coisa que eu penso, que é aqui o salmista fala. A primeira coisa que ele fala, penso, do versículo número 1 a 5, é dizer que não há nada grande demais comparado a Deus. Nada grande demais comparado a Ele. Se não, veja, versículo número 1, olha o que diz. Aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Primeira palavra que surge aí é aleluia, que significa louve ao Senhor. Seu uso era comum, era uma ideia de chamada à adoração. Então aleluia era dizer assim, venham adorar, vamos adorar ao Senhor. E quando ele vinha no início das canções, era exatamente um chamado à adoração. E alguns dizem, quando ele vinha no final, era um brado de exultação ao próprio Deus. Outros dizem, não, quando ele vem no final, é porque ele já está introduzindo o próximo salmo. Independente de como seja, o fato é que é um chamado à adoração a Deus. E veja que na parte inicial ainda do versículo número 1, ele diz, aleluia, louvai servos do Senhor. Veja, a pergunta é, por quem Deus é louvado aqui no versículo número 1? Por seu próprio povo, louvai servos do Senhor. Povo este que Deus resgatou lá do Egito com grande poder e com mão poderosa, e por isso eles têm motivos para louvar esse Deus. Alguém já disse que se ele convoca os servos a louvá-lo uma vez, ele convoca os servos a louvá-los uma vez que os ímpios é como se eles fossem surdos a essa exortação e mudos à obediência de Deus. É como se eles não escutassem esse chamado de Deus, eles não dão ouvidos à voz de Deus. Por isso que Deus convoca o seu povo. Ele ainda diz uma segunda coisa que para mim é espetacular aqui. Observe bem, é como que com isso ele começasse a apresentar
os motivos pelos quais nós devemos louvar esse Deus. E ele faz isso de maneira muito enfática. Presta atenção, isso se encontra no final do versículo número 1. Olha o que ele diz. Aleluia, louvai servos do Senhor. E aí ele diz, louvai o nome do Senhor. E primeira coisa que eu queria destacar aqui para você é a chamada tríplice repetição. Veja que ele repete a expressão 3 vezes, e repetição na Bíblia é ênfase, já que naquela época você não tinha o chamado negrito lá do Microsoft Word, você não tinha o itálico, você não tinha o sublinhado, você não tinha aquela caneta marca-texto verde-limão, você não tinha essas coisas que demonstravam ênfase. Então, o recurso bíblico é repetição, por isso que Jesus faz, em verdade vos digo. Então, repetição na Bíblia é ênfase. Observe que ele repete a palavra aqui 3 vezes. A palavra é aleluia. Veja, ou louve, né? Na verdade, aleluia significa louve. Então, veja, palavra, início do versículo 1, aleluia, louve. Segunda palavra, uma vez mais, sendo repetida, louvai, servos do Senhor. E aí, pela terceira vez, louvai o nome do Senhor. A palavra louvai, portanto, ela é repetida 3 vezes. E, óbvio, não é sem significado. Ela tem o propósito de despertar a mim e a você, pois nós somos lentos demais em louvar a Deus. Há deste modo a necessidade desses estímulos constantes. Por isso que pastores fazem isso semanalmente nos púlpitos, semanalmente convocando você a venha adorar, vamos louvar ao Senhor, venha cultuar o Senhor. Por quê? Porque via de regra nós somos lentos nessa tarefa. Você sabe como é uma luta ir às vezes, e muitas vezes a igreja louvar a Deus. Como nós falhamos nessa tarefa de louvar a Deus. Diante disso, uma das coisas que eu queria que você entendesse é exatamente isso. Como a nossa família precisa disto. Mostre à sua família hoje e sempre que nós devemos louvar ao Senhor, que nós devemos bendizer ao Senhor. E eu penso que essa tríplice repetição aqui, ela mostra a importância do louvor a Deus, nosso dever em louvar a Deus. E aí era isso que eu queria que você de antemão guardasse no seu coração. Segunda coisa que eu julgo ser espetacular, que ele diz aqui, exatamente o final também no versículo número 1, quando ele diz, louvai o nome do Senhor. Segunda coisa é, Deus é digno de ser louvado, seu nome merece todo louvor, seu nome merece ser exaltado nesse sentido de louvá-lo, porque nós dizemos, ou melhor dizendo, a Escritura diz que o nome de Deus deve ser louvado, porque o nome de Deus representa a sua pessoa, o nome de Deus representa o seu caráter, o nome de Deus representa a sua essência, o nome de Deus representa os atos e todos os seus excelentes atributos. Quando você fala, e a Escritura fala no nome de Deus, ela está falando, é a pessoa de Deus, o caráter de Deus, a essência de Deus, os atos de Deus, os atributos de Deus. Então ele está dizendo mais ou menos assim, Deus deve ser louvado, porque Ele é eterno, porque Ele é imutável. Deus deve ser louvado porque Ele é independente. Deus deve ser louvado porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele é misericordioso, Ele é gracioso, Ele é bom, Ele é longânimo, Ele é amoroso, Ele é sábio, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é justo, a sua ira é justa, Ele é santo. Deus deve ser louvado porque Ele é perfeito, e é isso que deve ocupar o nosso coração. Mas se nós falamos que também o nome de Deus remete aos atos de Deus, este louvor a Deus, ele está se baseando na excelência divina, que penetra o nosso coração, gerando esses sentimentos dos mais doces, dos mais encantadores, dos mais fascinantes, belos e cativantes acerca da pessoa de Deus. Por isso que o famoso não era nem teólogo, mas o escritor C.S. Lewis, ele disse uma das coisas mais brilhantes. C.S. Lewis, o irlandês do século de número 19, ele disse assim: a coisa mais doce em toda a minha vida tem sido o anseio de encontrar o lugar de onde toda a beleza veio. Ela veio de um determinado lugar, e se você conhece Deus, você sabe que ela veio de Deus. Se você se encanta com as flores, se você se encanta com as árvores, se você se encanta com o pôr do sol, se você se encanta com coisas belas, saiba que ela veio de um ser que é infinitamente mais belo que as coisas belas que você enxerga.
De modo que diante dessa verdade, se essas coisas são belas, imagine a beleza daquele que deu beleza às coisas. E aí sua família, irmãos, precisa conhecer Deus e perceber que Ele é digno de ser louvado por quem Ele é, por quem Deus é. E um ser desta envergadura, um ser de tamanha grandeza como esta que acabamos de descrever pelos seus atributos, deve ser, joga os olhos para o versículo 2. Ele deve ser, versículo 2, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Olha só, bendito significa louvado. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, irmãos, louvemos a este ser. Ao dizer pelo nome do Senhor, ele mostra que nós deveríamos amá-lo pela sua bondade, como já falamos, pela sua graça, misericórdia, respeitá-lo pela sua grandeza, temê-lo pela sua justiça e pelo seu poder, adorá-lo pela sua sabedoria, amor e salvação, e por todos os seus atributos que nos devem fazer viver em constante veneração, obediência e louvor a Ele. Agora joga os seus olhos para o final do versículo número 2, olha o que ele diz. Bendito seja o nome do Senhor, e ele diz, agora e para sempre. Como ele fala em agora, ele está dizendo assim, é nesse instante, é nesse momento, não perca tempo em bendizer ao Senhor. Isso ainda mostra que Deus está acima do tempo. Os louvores a Ele devem ocorrer ao longo de todo o curso da sua vida, todo o curso da vida da sua família, e óbvio, como ele está dizendo para sempre, é também no pós-vida, seu louvor será eterno. Tem um teólogo chamado John Boyce, era um inglês do século XVI, ele disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse assim: os servos do Senhor devem entoar os seus louvores desta vida, agora olha o trocadilho, até o fim do mundo, e na próxima vida, no mundo sem fim. Ou seja, é de maneira ininterrupta os nossos louvores a Deus. Eu penso que o versículo 2 ainda nos diz uma última coisa fantástica aqui. Ele está dizendo mais ou menos assim, que esse trabalho de louvor a Deus não morra com você, mas que continue, sabe como? De geração em geração, óbvio, se ele está dizendo é para sempre, então de geração em geração, que Deus seja louvado através de todas as gerações e não apenas por essa que você está vivendo, pela sua geração. Se é sempre, que a próxima geração também o louve, e claro, isto só ocorrerá se você juntar quem? A sua casa, a sua família, e ensinar acerca disso, especialmente em tempos de crise, a fim de que eles confiem em Deus, nesse Deus que é revelado no nome desse Deus, e tenham grandes experiências com Deus nesse momento de crise que eles estão enfrentando, que nós estamos enfrentando. Pule para o verso 3, olha o que ele diz: do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Veja, você sabe tanto quanto eu que o sol brilha sobre toda a terra, do oriente ao ocidente. E ele faz isso incansavelmente, continuamente. E assim devem ser. A aplicação que ele está fazendo é, assim como o sol nasce do oriente ao ocidente, e ele faz isso ininterruptamente, incansavelmente, continuamente, assim devem ser os louvores a Deus por toda parte e em todos os tempos. Ainda observe verso 4, ele diz: excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Olha que coisa interessante, Deus está acima de todo poder. Deus está acima de toda autoridade humana. O Senhor é soberano, conforme diz o verso 4, sobre todas as nações, sobre os reis. O seu reinado é infinito. Deus tem um reinado supremo sobre todas essas coisas. Então é como se nós pudéssemos juntar todas as nações e poderíamos dizer, sem dúvida alguma, Ele está acima de todas as nações. Junte todas as autoridades humanas, sejam governadores, sejam presidentes, sejam eles quais forem, reis, rainhas, junte todas as autoridades humanas, juízes, enfim, e junta tudo. O que ele está dizendo aqui no versículo número 4 é que Deus está acima de
todas essas autoridades. Como ele fala sobre céus aqui no versículo número 4, provavelmente ele tem uma comparação aqui a fazer, ele está fazendo uma comparação. Então ele está dizendo mais ou menos assim, penso eu, assim como os céus estão muito acima da terra, Deus está muito acima das nações. Assim como o sol governa o dia, Deus governa todos os povos. Assim como o sol traz luz e vida a todos os homens, também todos os homens só existem por causa da benevolência de Deus, da bondade de Deus. Você só está de pé aí por conta da benevolência de Deus, da bondade de Deus. Mas observe ainda uma coisa. Note que o trono do Senhor, ele é exaltado acima das nações e até mesmo é exaltado acima dos céus. Observe parte B do verso 4. Ele diz assim: e a sua glória acima dos céus. Fica evidente que ele é maior. Escute, guarde isso no seu coração. Ele, Deus, é maior do que aquilo que os seus olhos podem alcançar. Deus é maior do que aquilo que os seus olhos podem alcançar. Os céus são alto e imenso, mas escute, Deus é maior. Não podemos ver além do sol, não podemos ver além das nuvens. Os nossos olhos não alcançam mais do que isso, mas ele é mais alto do que a mais elevada parte da criação para os nossos olhos. Veja, seja o que vejamos dos céus, Deus é maior e ainda mais a ser visto, a mais reservado dele para nós, especialmente na eternidade, onde vamos contemplar muito mais, bem mais coisas do que na verdade nós contemplamos hoje. Ele é maior do que aquilo que os seus olhos podem contemplar. Observe isso. O sol, a lua e as estrelas brilham, segundo ele está dizendo aqui, deixa muito evidente isso aqui. Sol, lua e estrelas, eles brilham muito abaixo do seu trono. O universo criado é necessariamente menor do que aquele que o criou. Portanto, ou por fim, nesse versículo tão especial, temos um paralelo aqui sensacional, porque geralmente a gente lê e atropela algumas coisas, e essas passagens elas têm riquezas inesgotáveis, porque olha que coisa sensacional. Lembra que eu falei numa repetição ou numa tríplice repetição no versículo número 1 da palavra louvai? Ele falou lá, louvai, louvai, louvai. Se você percebeu, aqui nós temos um paralelo, a tríplice repetição do versículo número 1, louvai, louvai, louvai. Sabe qual é? Está aí, versículo número 4, a palavra excelso. Quando ele usa a palavra, a palavra acima, e aí excelso é exatamente acima também, significa acima. Então ele está usando a palavra acima aqui 3 vezes. Excelso, acima, é o Senhor. Segunda vez que ele usa, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. O que ele está dizendo? É que ele está acima, acima, acima. Ele está acima de tudo e de todos, e por isso ele deve ser, verso 1, louvado, louvado, louvado. Ele é digno de ser louvado, porque ele está acima, acima, acima. É disso que a sua família precisa saber para perder medo. É disso que a sua família precisa saber nos momentos de crise, enfrentar os momentos de crise de cabeça erguida, com confiança. Agora observe nos versículos 5 e 6 que o salmista usa o que a gente chama de pergunta retórica, uma pergunta que você já tem a resposta. E ele faz isso por 2 intuitos. Primeiro, mostrar que por ser exaltado, esse Deus ele é incomparável. Segunda coisa é que ele deseja realçar um ponto importante. Que ponto importante é esse? É que mesmo sendo tão grande, mesmo sendo esse Deus tão estupendo aqui, infinito, ele é um ser que se importa com o pequeno. Jogue seus olhos no verso 5 para você observar isso. Ele diz assim: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas. Lembre-se de uma coisa, eu falei isso no início. Este cântico ele remetia à Páscoa, ao Êxodo, lá ao Egito. No Egito você pode lembrar que existiam vários deuses que cuidavam das mais variadas áreas daquela cidade, daquela nação. O faraó, lembra, fincou dizendo que o povo não ia sair, e aí foi a grande oportunidade que Deus utilizou para comprovar que nenhuma divindade era semelhante ao Deus lá de Israel. Lembra das pragas? Na primeira delas, por exemplo, a do rio Nilo,
O Nilo era tão sagrado que existiam divindades que estavam relacionadas com o rio Nilo. Lembre, tinha um chamado Num, que era o guardião do Nilo. Tinha um outro chamado Api, que era o espírito do Nilo. E tinha uma outra divindade chamada Osíris, que era o Nilo, ou significava o Nilo era seu sangue. Então, essas divindades, elas cuidavam diretamente do Nilo. Agora, algo impensável, inimaginável aconteceria, pois Deus disse que, está lá em Êxodo, capítulo número 7, verso 18, ele diz assim: os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. E foi exatamente isso que aconteceu. E não houve Num, não houve Ap, não houve Osíris que impedisse a ação de Deus de enviar aquela praga e de fazer o que fez lá no Nilo. Segunda praga, lembra? Era a praga das rãs. Existia lá no Egito uma deusa chamada Ekete ou Anuket. E era uma deusa que era conhecida como a deusa do parto ou do nascimento, ou também da fertilidade. E essa deusa era uma deusa rã. O rosto de rã, corpo de rã. Para os egípcios, isso estava para você estranho, mas para os egípcios, o sapo era um símbolo de vida, o sapo era um símbolo de fertilidade, já que milhões deles nasciam após a inundação anual do Nilo, e trazia isso fertilidade para as terras egípcias. Então a praga fez das rãs com que Ekete, ela parecesse não uma divindade generosa, mas uma divindade maligna. Ela atormentou o povo que lhe era tão devoto. Veja que as rãs, elas atingiam especificamente o povo egípcio, baseado lá em Êxodo, capítulo número 8, versículo 3 a 4, que diz assim, olha: o rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. Verso 4, as rãs virão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus oficiais. E assim foi, assim aconteceu. Deus foi destronando cada divindade no Egito, através daquelas pragas que estavam relacionadas com aquela divindade. Porque as divindades não retiravam, porque elas não tinham poder para retirar a praga, a maldição. Só Deus tinha capacidade de retirá-las. Isso me faz lembrar as palavras de um teólogo chamado John Gill, que disse assim: cada obra de Deus serve para mostrar sua glória e realçar a grandeza de sua majestade. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus? Verso 5 do Salmo 113. Então a pergunta era mais ou menos assim, como já falamos no versículo de número 1, versículo número 2, que quando se referia ao nome de Deus, se referia à essência de Deus, aos atributos de Deus. Então o versículo número 5 está dizendo mais ou menos assim: quem é eterno como Deus? Quem é imutável, independente, perfeitamente justo, santo, bom, gracioso, misericordioso, sábio, poderoso, onisciente, onipresente como Deus? Mas não apenas essas coisas, à luz do que nós vimos aqui, no que aconteceu lá no Egito, observe as obras das mãos de Deus, observe a criação de Deus, a natureza, os céus, observe as obras maravilhosas, a intervenção de Deus lá no Egito. Ninguém jamais fez algo semelhante. E aí ele diz: seu trono está nas alturas. Ele está dizendo todo o seu caráter, a sua pessoa, a sua existência, tudo a respeito dele, ele é elevado. Por isso a ideia de dizer seu trono está nas alturas. Tudo acerca de Deus é elevado, é infinitamente majestoso, de modo que ninguém pode ser comparado a ele. Todos os seres criados com todas as suas qualidades são nada comparado a Deus. As criaturas têm poucos e pequenos raios, mas não esqueça, Ele é o glorioso sol. Lembre, as criaturas possuem algumas pequenas gotas, mas Ele é a fonte, mas Ele é o oceano infinito de perfeição, sem extremidade nem tampouco fundo. Ninguém pode ser comparado a Ele, nem por um instante ninguém pode ser comparado a Deus. Todavia, observe, o que torna esta reflexão ainda mais prazerosa é o fato de que este Deus é olha o versículo 5 ainda, ele diz que quem há semelhante ao Senhor. O que torna belo isso aqui é essa próxima informação, quando ele diz nosso Deus. Sabe o que é extraordinário? É que esse ser fantástico, impecável, infinito,
grandioso, poderoso é o seu Deus, é o nosso Deus. Isso é fantástico, porque esse ser resolveu se relacionar conosco, amar-nos, ter-nos como filhos, cuidar das nossas vidas, das nossas famílias. Esse Deus é o nosso Deus, Ele é nosso Deus, Ele é meu Deus, Ele é o seu Deus. No entanto, observe ainda uma coisa, que o salmista nos chama a louvá-lo, porque não há nada pequeno demais para Ele. Lembra que o nosso tema é cuidando da família em tempo de crise? E nós acabamos de ver do versículo 1 a 5, que não há nada grande demais comparado a Ele. Só que num segundo momento o salmista vai nos mostrar que também não há nada pequeno demais diante dEle. Verso número 6, observe lá. Que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Veja que os versículos anteriores, eles servem aqui para mostrar a beleza e a grandeza do versículo número 6. O que impressiona aqui é como a glória de Deus serve para destacar a graça de Deus. Então, à medida que o salmista vai, não elevando, mas descrevendo quem de fato Deus é, do verso 1 ao 5, jogando lá no infinito das alturas, ele agora, quando vem para o verso 6, depois de você ter esse vislumbre encantador de quem esse ser é, ele agora vem para o versículo 6 e ele mostra como a glória de Deus, a grandeza de Deus, mostra como Deus é gracioso. Então, o tríplice louvor lá, do versículo de número 1, é porque o salmista está encantado. O salmista está maravilhado, extasiado em perceber que este ser tão grandioso, este ser que é transcendente, ele possa dar atenção a simples mortais como você e eu. Como um ser desse pode chegar a dar atenção a seres minúsculos, ínfimos, num planeta que ele criou? Note, a imagem aqui retratada é que Deus está entronizado tão acima, tão alto, que até para observar as coisas celestiais, não são as coisas terrenas, preste atenção, para observar inclusive as coisas celestiais, os céus, ele precisa se curvar. Ele está tão alto, tão acima, os próprios céus quase se perdem de vista abaixo dele. Ele precisa fazer o quê? O texto diz, se abaixar, ou como ele fala, a palavra que ele usa é se inclinar aqui. E Deus precisa se inclinar não apenas para ver a terra, mas para ver os céus. Óbvio que isso é uma linguagem de acomodação para você ter uma noção do que Deus é. Temos várias coisas interessantes aqui, eu quero discorrer de forma bem esmiuçada quanto a isso. E uma delas é o seguinte, preste atenção nisso. A maioria dos reis da antiguidade, daquela época, eles eram inacessíveis ao povo. Ao mesmo tempo, diz que os filósofos pagãos, eles não podiam acreditar que o grande Deus, ele pudesse observar os pequenos eventos da história humana. Eles não acreditavam que Deus poderia observar essas pequenas coisas que aconteciam aqui na história humana, pois eles sempre retratavam, os filósofos pagãos sempre retratavam, muitas vezes, uma certa indiferença a todas as necessidades e lamentos de suas criaturas. Eles descreviam as divindades como assim, elas indiferentes às necessidades que o povo aqui passava. Porém, olha que coisa linda, o ser que é descrito aqui no Salmo 113, ele é diferente. Veja que o ser está dizendo, o ser descrito pelo salmista, ele se inclina. E mais, este ser descrito aqui no Salmo de número 113, é descrito em outras passagens também da Escritura Sagrada, como o nosso pastor. Ele é descrito no Salmo 23 como nosso pastor que supre as nossas necessidades, cuidando de cada um de nós. Ele também é descrito na Escritura Sagrada como nosso refúgio e fortaleza, naquele em quem temos proteção. Ele é descrito na Escritura como nosso guardião que conta os fios de cabelos da nossa cabeça. Ele é descrito na Escritura Sagrada como nosso amigo atencioso, que se solidariza com as nossas aflições, que considera as nossas necessidades. E por isso Jó pode dizer lá
lá no capítulo 36, versículo número 5, ele diz assim: eis que Deus é muito grande, contudo ninguém despreza. Deus é muito grande, irmãos, verso 1 a 5, verso 6 do Salmo 113, ele não despreza aquele que é pequeno, embora ele esteja infinitamente acima deles, ele se curva, ele se digna de olhar para baixo. Então claro que um ser desse deve ser, verso 1, adorado. A primeira lição que eu queria que você aprendesse aqui junto comigo, é que ele sabe o que passamos e nos assiste nas nossas necessidades. É isso que fica claro com o verso 6. Avançando, nós temos uma coisa ainda muito interessante aqui no versículo número 6. Há duas proposições aqui no texto que a razão humana jamais é capaz de reunir. Observe o finalzinho do verso 5, na verdade a parte B do verso 5, que é: cujo trono está nas alturas. Ele está dizendo, olha, esse ser habita nas alturas. Mas ele, verso 6, se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele se curva para ver o que está nos céus e na terra. A razão humana, ela não é capaz de reunir essas duas ideias. É que elas não poderiam, na natureza das coisas, serem reunidas de fato, exceto por uma terceira revelação. Como é que esse ser tão grandioso, ele pode se inclinar? Eu vou mostrar o que também significa se inclinar, para que você possa entender porque elas não têm como ser reunidas. Porque um ser tão grandioso como esse, ele não teria condições dessa realidade aqui sem uma terceira revelação que tenhamos. Porque esse ser é digno de louvor, esse ser é digno de glória, esse ser é digno de adoração. Então, olha a beleza disso aqui. Presta atenção, irmãos. Olha a beleza do que nos diz o versículo número 6. A palavra inclina aqui é uma palavra hebraica chamada shafel, que significa ser ou tornar-se humilde. Ser humilhado, ser rebaixado. Como um ser, do verso 1 a 5, de tamanha grandeza, ele pode ser humilhado. Não tem como, a não ser que você tenha uma terceira revelação. A não ser que a Bíblia revele uma terceira coisa acerca desse Deus. E é interessante porque a terceira revelação, para que essas duas grandes verdades, quais? Primeiro, o Deus das alturas, e segundo, que se inclina, elas se harmonizem. Elas se harmonizam na terceira revelação que você encontra na sua Bíblia, lá em João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A terceira revelação é a encarnação desse ser grandioso. E aí você vê esse significado na essência da palavra inclina ou da humilhação, exatamente em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8, que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, ou seja, o inclinar aqui, a humildade. Agora observe ainda, verso 7, ele diz assim: antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Aí observa verso 8, a si mesmo se humilhou, é a palavra inclina. Se humilhou é inclinar, tornando-se obediente até a morte de cruz. Este foi o grande impulso para baixo desse ser grandioso, aquele que é alto, aquele que era inacessível, aquele que é autoexistente, de que nada depende, foi também aquele que se humilhou, que se fez carne, desceu de seus altos céus e veio ao encontro dos homens para abençoados. Não admira, pois, que nós o louvemos. Isso me lembra as famosas palavras de Billy Graham, quando disse: o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar a terra. Veja, irmãos, observe algo grandioso que aqui nós temos ainda. Ver o grande rei do céu curvando-se da sua altura e condescendendo em oferecer termos de reconciliação a criaturas rebeldes como muitos de nós éramos. Ver a majestade ofendida convidando os transgressores a aceitar seu perdão
perdão e se reconciliar com eles, ver Deus persuadindo e quase que implorando e suplicando que os homens se convertam a Ele com tal fervor e insistência. E você sabe quantas vezes você quem sabe já adentrou pelas portas da igreja e muitas vezes escutou o chamado de Deus de se arrepender dos seus pecados, se converter a Cristo, depositar toda a sua fé nele para desfrutar das glórias celestes. Quantas vezes isto já aconteceu em sua vida? Ver o adorável Espírito de Deus com infinita paciência, benignidade, sujeitando ao seu desprezo, ao insulto, muitas vezes de rejeitar esse seu chamado. Como podemos nós mortais nos depararmos com isso sem estarmos com lágrimas nos olhos? Não é assombroso para você que um ser desse continue ainda sendo generoso, sendo misericordioso com essas pessoas que vivem assim, se relacionando com ele, virando as costas para ele? Observe, o salmista ainda diz uma coisa em seguida, pule para o verso 7. Porque isso ilustra a verdade que ele acabou de dizer. Presta atenção nisso. Verso 7, olha o que ele diz. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Versículos 7 e 8, eles são tomados quase que palavra por palavra de 1 Samuel capítulo 2, verso 8. Lá em Samuel diz assim: levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado. Escuta uma coisa. Este aqui é um exemplo de como Deus se curva, uma das formas de uma demonstração de como Deus se curva graciosamente por amor. A palavra desvalido aqui significa pobre, fraco. E monturo, ele refere-se àquelas antigas cremações dos lixos das cidades, onde os homens eram expulsos da sociedade e lá eles ficavam. Tempos atrás aqui em Campina nós tínhamos, e você via, certa vez, fui inclusive com membros aqui da Central, com um grupo aqui da Central, levar o almoço deles num final de ano. E lembro que lá era um lixo enorme, pessoas entre lixo, crianças entre lixos, animais, ratos correndo, crianças comendo daquilo que sobrava, urubus, né, por lá entre os lixos também. E era lá que os pobres tentavam separar algo que eles pudessem comer dentro dos alimentos que já eram estragados, inclusive levar para a sua família. É tanto que o hebraico original diz que literalmente montura era montão de lixo. É exatamente essa expressão. Crianças pobres estavam sempre ali e aqueles lugares tornaram-se paraísos de urubus. Ratos infestavam, enfermidades tomavam conta. Lá essas pessoas estavam abandonadas. Era esse o estado. Eu queria que você pensasse bem nisso. É assim o estado que Deus está descrevendo destas pessoas. Esse é o nosso estado natural em virtude dos nossos pecados, em virtude dos nossos pensamentos ímpios, em virtude das nossas ações profanas, do local em que eu era como um lixo. Porque é isso que ele está dizendo aqui. Alguém sem valor algum. Esse ser grandioso, descrito do verso 1 a 5, ele invadiu esse lixão. Ele veio me encontrar e me chamou pelo nome. Ele chamou você pelo nome nesse monte de lixo que nós nos encontrávamos. Sim, Ele veio me salvar. Ele veio salvar você. Sim, Ele veio me lavar. Ele veio me alimentar, porque era isso que eu necessitava nesse estado que eu me encontrava. E Ele me prometeu não apenas fazer isso comigo, me lavar, me alimentar, mas disse assim: eu vou levar você para a casa do meu Pai. Você não vai ficar mais sem teto, não. Você vai para a casa do meu Pai. Escute, a grandeza deste encontra-se que aquele que estava nas maiores alturas e que vivia em meio a toda pureza, ele desceu nas maiores profundidades a fim de buscar aqueles que se encontravam na maior sujeira. Poderosos foram os braços que me ergueram, e poderosos são os braços que nos erguerão até chegarmos em casa, até voltarmos para o nosso lar. Portanto, verso 1, louvai o Senhor por isso. Lição de número 2 que eu queria que você entendesse: você não é ignorado.
Não sofremos sem Ele ver, essa é a verdade. Por quê? Porque nada é pequeno demais diante dEle. Uma hora Ele nos levantará do pó das aflições, do mau cheiro das tristezas, dos detritos das angústias. Embora nós até sejamos ignorados por homens, embora seus amigos possam até se afastar, estejam longe de você, especialmente nesse momento de pandemia, ainda assim ouça, Deus olha para baixo do seu trono majestoso, Ele nos olha, Ele olha a mim, Ele olha para você em meio à infinita variedade das suas obras ao redor desse vasto universo. Você não somos ignorados por esse Deus. Lembre quantas vezes você já esteve em necessidade e Deus foi lá e lhe ergueu. Ele é capaz de fazer isso uma vez mais. Verso 8, olha o que ele diz. Ele faz isso e para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Os príncipes aqui são os príncipes do seu povo. Geralmente a teologia da prosperidade já pensaria em dinheiro aqui. A pergunta que eles fariam seria mais ou menos o seguinte: você é príncipe? Está lá, Salmo 113. Você já viu um príncipe pobre? É verdade que você se tornou um príncipe. Olha quem você era sem Cristo. Olha o lixo que era. Olha o estado que você se encontrava. Agora veja quem você é em Cristo. Olha a herança que você terá, como diz Pedro, 1 Pedro capítulo 1. Você agora faz parte do povo que reinará para todo sempre. Será que isso não é suficiente para você? Você precisa acrescentar dinheiro? Será que Cristo não lhe é suficiente? Quando Cristo não nos é suficiente e as glórias, as alegrias, as belezas que haveremos de desfrutar não nos é suficiente, é necessário, ou por isso que as pessoas acabam introduzindo bens materiais. Certa vez Jesus, reprovando a avareza, disse assim: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Spurgeon disse certa vez: melhor sua rica pobreza do que a pobreza dos ricos que não têm fé em Jesus. Billy Graham também falou uma coisa interessante. Ele disse: não existe nada de errado com os homens possuírem riquezas, o errado é a riqueza possuir os homens. Meus irmãos, somente Jesus Cristo pode erguer os pecadores do monturo e colocá-los no trono para reinar com Ele por toda a eternidade. Caminhando para o nosso fim de modo consciente, o salmista aqui, ele citou nos versículos 7 e 8 o cântico de Ana, que retrata a realidade dela. Lembra, Ana era estéril. Ela, como outras mulheres da Bíblia, também enfrentaram essa dificuldade. Mas agora você enxerga mais uma vez o ato da bondade de Deus em se inclinar. Veja verso 9 e a gente caminha para fechar. Ele diz assim: faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Uma das maiores tragédias para uma mulher casada em Israel era exatamente ser estéril, viver sem filhos. Segundo o pensamento antigo, dizia que ela estaria sob o julgamento de Deus e era considerada uma maldição. Significava também que ela podia ficar sozinha na velhice, sem absolutamente ninguém para auxiliá-la nesse momento difícil da vida. Só para você ter uma ideia, quando o homem manifestava um grande deleite assim, quando uma grande alegria, pensa numa grande alegria que você teve na vida. O dia que seu filho nasceu, o dia que você fez a viagem dos seus sonhos, o dia que você creu em Cristo como seu Salvador. Lembra do dia da grande alegria. Dizia que pessoas, quando iam expressar grande deleite, ele descrevia exatamente assim, como sendo uma mulher estéril que por fim teve um filho. Eu estou tão feliz que é igual a uma mulher que não tinha filho, que era estéril, mas que agora conseguiu ter um filho. Era descrito geralmente dessa forma. Então, qualquer coisa, ainda dava-se um passo a mais, qualquer coisa que era excessivamente valiosa ou que trazia demasiada alegria, o suprassumo de todas as coisas, um intenso júbilo, uma intensa alegria, era descrita mais ou menos assim: olha, isto é tão precioso como os filhos, aí usava o plural, os filhos da mulher que era estéril. Para você ter ideia como isso era significativo. Ao longo da história bíblica, Sara, Rebeca, Raquel, Ana, Isabel, Deus olhou para a aflição das suas servas e abriu a madre delas. Aquele que governa o mundo, as nações, o universo, tudo isto na esfera pública, escute,
Ele também governa as coisas privadas, na privacidade da sua família. Por isso que ele traz esse versículo número 9. O desvalido, o necessitado e a mulher estéril são exemplos da bondade, da graça divina, e ao mesmo tempo eles estão ali, eles estão aqui no Salmo 113, para mostrar que, embora ele esteja acima dos céus, ele também se encontra ao lado de pessoas abandonadas, ao lado de pessoas que enfrentam dificuldades. Meus irmãos, como a glória de Deus serve para destacar a sua graça. Concluindo o Salmo, olhe para o final do versículo de número 9. Como é que ele fecha? Qual é a última palavra do verso 9? Aleluia. O salmo aqui é um círculo, terminando onde ele começa, louvando ao Senhor desde a primeira sílaba até a última. Que o salmo da nossa vida tem essa mesma característica. E jamais conheça uma pausa sequer ou uma conclusão. Que seja louvor do início ao fim. Louvemos ao Senhor na juventude. Louvemos ao Senhor quando nos curvamos na idade avançada. Louvemos ao Senhor hoje e sempre, que a nossa família conheça ainda mais esse Deus em tempos de crise. Sabe por que é importante a gente falar sobre o Salmo de número 113 em tempos de crise? Porque se você escutou atentamente o que nós falamos nessa manhã, é como se houvesse uma injeção de força. É como se os seus ossos, seus nervos, ele não fossem mais comuns de carnes, mas agora fossem de aço. É como se a terra, que muitas vezes chegou a, como se fosse movediça debaixo dos seus pés, um terreno que não aparentou ser sólido, à medida que você escuta essas coisas, se torna uma rocha inabalável. É isso que você e a sua família precisam saber para que enfrente as crises e enfrente a crise que nós estamos enfrentando. Eu queria encerrar com uma historinha que contam que durante a Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos era costume uma família que tivesse um filho e que servisse às Forças Armadas, eles colocassem lá uma estrela na janela frontal de sua casa. Porém, uma estrela dourada, ela indicava que o filho tinha morrido por apoio à causa do seu país. Há anos, um senhor chamado Harry Lauder, ele contou uma história comovente desse costume lá. E ele disse que uma noite um homem caminhava por uma rua lá da cidade de Nova York, acompanhado do seu filho de 5 anos. O pequeno garoto foi atraído pelas luzes que brilhavam nas janelas das casas. E ele quis saber por que é que algumas casas tinham uma estrela nas janelas. E aí o pai explicou que aquelas famílias tinham dado o seu filho a combater na guerra. A criança, naquele momento, ele bateu palmas, ficou muito feliz. E ele viu outra estrela na janela e exclamou: olha, papai, outra família que deu filho ao seu país na guerra. Finalmente, eles chegaram a um local mais isolado, depois de percorrerem várias casas daquela rua. E daquele lugar, debaixo da árvore, eles podiam apenas ver uma única e grande, bela estrela dourada que estava brilhando no céu. O pequenino voltou a olhar e disse as seguintes palavras: ó papai, olha aquela estrela, papai, belíssima no céu. Deus também deve ter dado seu filho na guerra. O pai respondeu: sim, é verdade. Há uma estrela na janela de Deus. Sabes o que ele fez por mim e por ti? Ele deu seu filho por causa do seu amor por nós. Romanos 8, verso 32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A beleza desse salmo, irmãos, é ver que um ser tão grande, maior que esse vasto universo, com todas as suas galáxias, se importa com pequenos seres como eu e você. Se importa com a sua família, se importa com a minha família. E tem uma música bastante conhecida no meio evangélico que ela diz assim: tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor.
absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Sua soberania nos traz segurança e o seu amor por nós nos traz muita paz. Lembre disso. Não tenha medo das maiores coisas desse mundo, pois nós vimos do verso 1 a 5 que Deus é maior do que qualquer uma delas. Não tenha medo das menores coisas desse mundo. E vamos aproveitar o ensejo. Não tenha medo do coronavírus, pois nenhuma delas passa desapercebido por Ele. Que Deus nós temos. Você não acha? Vamos orar ao Senhor. Deus de toda glória, Deus de toda grandeza, infinito, digno totalmente de ser louvado. Descrição absurda, no bom sentido, óbvio, de quem és, do verso 1 a 5. Quão grande, quão belo, quão majestoso, quão excelso. Todos os adjetivos que, com todo o nosso esforço, não seríamos capazes de fato descrever na essência quem tu és. Eles ficariam aquém, ou ficam aquém. Assombroso é que um ser de tamanha envergadura, de tamanha grandeza, possa se inclinar e, como já vimos, humilhar-se. Expressão essa evidenciada na encarnação do Filho. Se inclinou e buscou dos escombros, do lixo em que nos encontrávamos. Deus nos lavou, tem nos alimentado e nos prometeu que voltaríamos para a casa do seu Pai. O que mostra que não estamos passando desapercebido, inclusive nos dramas que temos enfrentado. Porque se nada é tão grande para ser comparado a ti, nada é tão pequeno que passa desapercebido de ti. Faz com que o nosso coração descanse nessa verdade. Melhor, faça com que nós estejamos comprometidos com o Senhor acima de tudo e com a nossa família, de apresentar fidedignamente esse ser descrito no Salmo 113, a fim de que de geração em geração tu possas ser louvado por aqueles que habitam em nossa casa e habitarão na casa dos nossos filhos, dos nossos netos. Dê-nos a graça, Senhor, porque apenas um povo, apenas uma família que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Portanto, enfrentar as crises em família, o melhor caminho a fazer é exatamente esse: conhecermos o Deus que nós servimos. Dê-nos a graça, Senhor, disso acontecer sempre e que possamos estar conforme temos acompanhado todas essas lives, esses cultos, nos alimentarmos e cuidarmos da família nesse período de crise que estamos enfrentando. Dá a tua graça aos teus servos que têm se prontificado a isso. Os pastores dessa igreja, o pastor Samuel, o pastor André, ajude-os a revelar, ou melhor, a expor esse ser descrito aqui, pois só assim nossas famílias ficarão fortes. Dá a tua graça para cada casa, para cada lado dessa igreja, para cada família que nos escutou nessa manhã. Olhem para esse Deus, se abracem com essa revelação e dificilmente temerão os dias vindouros. Assim te oramos agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém.